Chegou a hora do poder de fogo de Mereoleona brilhar contra Morris, um dos paladinos. E usando corpos de seus companheiros que serviram como escudo, ela ataca como uma besta selvagem pra cima do desgraçado. Vamos conferir juntos o capítulo 358 de Black Clover, porque eu tenho aqui uma teoria sobre como eles poderão vencer o Morris, através dos novos poderes de Mereoleona e como o Fulgolion no fim vai ser o ponto essencial para essa vitória. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje capítulo 358 de Black Clover. Ao contrário do capítulo passado, que eu não gostei nem um pouquinho, muito por conta ali do Jack e a falta de emoção, e como o Tabata acabou acelerando tudo, tirando a percepção de pesar do próprio Jack, agora nesse capítulo ele acerta até mesmo quando os Randoms morrem, ou seja, aquele pessoal ali que faz parte da brigada dos Leões Carmesins, mas que foram de extrema importância para que a Mereoleona continuasse lutando. Eu particularmente achei esse capítulo muito mais legal, e embora tanto a essência da Mereoleona e do Jack sejam meio que parecidas no sentido de são personagens loucos, a Mereoleona teve muito mais destaque, até porque ela é muito mais braba do que o Jack, e ela já mostrou, não só no mangá, mas também com o seu desenvolvimento, que é uma personagem que causa arrepio nos fãs, e é por isso que o Tabata tá focando muito mais nela do que no próprio Fulgolion. E bom, vamos conferir esse capítulo junto aqui comigo, beleza? Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, e agradecimentos especiais ao Morse que ajudou ali na parte, quando eu tava lendo os capítulos na parte de inglês, antes de sair em português, corrigindo algumas coisas que saíram errado lá na gringa, beleza? Então, bora lá direto pra esse capítulo, que vai começar com a Mereoleona praticando aqueles golpes em cima ali do Morris, só que o seu braço foi completamente deteriorado, estilhaçado, arrebentado. E isso acontece porque os seus tentáculos decompõem tudo em que toca, tanto coisas vivas quanto coisas inanimadas. Então ele consegue tocar e automaticamente quebrar a estrutura daquelas coisas, até mesmo na magia da Mereoleona. Só que mesmo assim, ela usa o Hellfire Incarnation, e sinceramente falando, eu prefiro Hellfire Incarnation do que o nome em português, tá? Ao menos pra mim parece um nome mais legal. E é então que depois da Mereoleona ter aplicado aquele golpe no capítulo passado e ter perdido ali o seu braço direito, o esquerdo, acho que foi o esquerdo, ela ativa o Hellfire Incarnation para criar o seu braço novamente e destruir um dos tentáculos do Morris. Mas o ponto mais interessante que eu achei foi o seguinte, que o Morris nesse momento ele menciona que o corpo da Mereoleona está muito próximo da própria mana. E eu acredito que, fazendo uma analogia da mana sendo a energia que tem em todos os locais, esse tipo de coisa, é que a Mereoleona ela se aproxima cada vez mais da natureza e divindade em Black Clover, principalmente chegando no ponto focal da própria mana. Seria como se aproximar cada vez mais da sua alma, tendo consciência como se fosse uma coisa só, ou se tornando uma coisa só com a própria mana. Por isso eu acho ela mega poderosa, e isso também já foi mencionado em capítulos passados no arco de Spade pelo Lucifero. Por isso que é um ponto mega importante, porque talvez aí seja a chave para alcançar o próximo nível de um mago e derrotar os paladinos, entre aspas, da justiça. Gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, porque logo a seguir o Morris explica que o seu poder de operação tem um nome diferente, seria mais por ser uma operação de decomposição, mas ali eu acho que na tradução preferiram colocar como operação, que já era um golpe que o Morris já tinha, explicações graças ao Morris nesse caso, e ele decompõe tudo que toca. Mas assim que ele decompõe a própria magia da Mereoleona, ela ativa mais uma vez o seu punho, e com isso o seu fogo ele não para de crescer. E uma coisa interessante do Hellfire da Mereoleona é que quanto mais ela luta, mais forte o seu fogo fica. Por isso que mesmo ela tendo ali os seus limites de resistência contra o Morris, e quando ela estava em Spade ela teve esses limites atingidos, agora parece que as coisas ficam um pouquinho diferentes, visto que ela deve ter treinado e melhorado suas habilidades. Um detalhe legal sobre a Mereoleona é que ela sempre esteve na floresta, em contato com a natureza e fora um pouquinho do convívio social com
com as pessoas, e talvez isso a tenha ajudado a ter esse contato com a natureza e se aproximar diretamente da própria mana. Gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, porque ela continua voltando com o seu punho e exterminando alguns dos tentáculos do Morris, mas mesmo assim ele continua conseguindo se regenerar a todo momento. A gente já sabe que essa é uma habilidade meio que natural de todos os paladinos, parece que todos eles se regeneram muito fácil e também muito rápido. E outra coisa, a Mereoleona nesse momento só está usando o seu corpo, mas talvez ela possa usar em algum momento uma criação ou de tentáculos ou de alguma forma para usar as coisas além do seu próprio corpo para ter como combater a quantidade de tentáculos que o Morris acaba regenerando. E é então que ele fala assim, vai ser uma luta de resistência, vamos ver quem aguenta aqui mais no corpo. Os leões carmerzins percebem que só a Mereoleona pode bater de frente contra o cara, só que ela tá ali sendo ferida várias vezes. Se você reparar bem detalhadamente ali no capítulo, você vai perceber umas partes pretinhas como se ela estivesse sendo não só atingida, mas como se estivesse se esgotando. Só que ela não tá nem aí e ela fala assim, eu não dou a mínima, eu vou continuar socando esse cara, eu vou continuar lutando sem parar, mostrando que aquela chama dela cresce cada vez mais, assim como uma floresta quando pega fogo, o fogo simplesmente se espalha e quanto mais se espalha, mais forte ele fica. E um detalhe legal de quem poderia ajudar até a própria Mereoleona com tudo isso seria o vento, porque o vento também ajuda a espalhar as chamas e deixar ela cada vez mais forte. O problema é que eles estão ali no meio de Clover e foi uma tremenda de uma burrada trazer todo o povo tudo junto ali, e isso tá fazendo com que o Fulgoleon tenha que proteger as pessoas dos anjos que estão atacando, ao mesmo tempo que ele tem que ficar se preocupando também com a sua irmã, porque a gente não sabe o que pode acontecer dali, porque é nesse momento que a Mereoleona vai dando soco, só que chega uma hora que os tentáculos começam a encobrir ela de uma forma que vão atingir no final das contas. É então que alguns dos leões carmesins que não estavam fazendo absolutamente nada, eles simplesmente vão pra lá e servem de escudo para a Mereoleona. Esse momento eu confesso pra vocês que sim, eu senti emoção mais do que no capítulo passado, e eles deixam tudo pra a Mereoleona lutar. Ela dá uma abertura ali de olhos porque ela não esperava por aquilo, mas resolve utilizar até mesmo os membros dos seus companheiros, o fogo, ou até mesmo as cinzas ali, para aplicar mais um golpe e detonar mais um de seus tentáculos, obtendo uma grande eficiência, porém, mesmo assim, ainda não é necessário para chegar perto do Morris, que tem um ataque de média a longa distância. Então que a bicha fica com muita raiva, fala que vai socar ele custe o que custar, e a partir da motivação dela, os outros leões carmesins começam a ser utilizados ali como um escudo e ajudam ela a conectar os golpes através do seu corpo que está sendo desfeito e entregam as suas próprias vidas. E isso bate muito com os leões carmesins, que são pessoas que se entregam àquilo, né? Se entregam à paixão, a um impulso. Só que o Morris diz que não importa quantas vidas vão se sacrificar, ele vai acabar com todos, e a Mereoleona usa o fogo dos seus companheiros, né, a vida dos seus companheiros, para batalhar contra todos eles. E um detalhe legal é que as chamas da Mereoleona estão sendo alimentadas por todos os companheiros, e em todos os detalhes, não só a raiva dela fica bem visível, como também o Tabata procura não desenhar tanto os seus olhos, deixando aquele olho um pouquinho mais branco, com o fundo do seu olho bem pequenininho, indicando a raiva que ela está sentindo naquele momento de estar fazendo aquilo, porque ela tá usando os rapazes tecnicamente e as suas vidas para vencer ali, e é um negócio que dá mais emoção nesse capítulo no meu ponto de vista. E logo a seguir o próprio Fulgoleon vai olhar com aquele olhar de meio de desgosto que aquilo tá acontecendo, mas ele já percebeu, que a Mereoleona também percebeu, que ele deve ter um limite, o Morris tem um limite e ele não pode ficar se regenerando à torta e à direita. E nós temos um pequeno tracejado quando ele diz ali que ele não pode se regenerar, que parece que o corpo dele também está sofrendo ali, porque sua resistência não durará para sempre, mas mesmo assim ela continua lutando, arriscando sua própria vida. O Morris continua com aquela discussão de ideais, que o Lucius vai transformar todo mundo em iguais e tudo mais, só que a Mereoleona fala assim, não tem essa não, papai, aqui eu vou meter a porrada em chamas aqui, porque os leões carmesins não se ligam nessa baboseira, e quanto mais ela luta, mais o seu fogo cresce, mais forte ela fica, e ela aplica. No final ela aplica o golpe Caleidos Branchium Purgatório,
cremação ou incineração. Ela se aproxima do Morris, que parece que tá com um olhar de desesperado, mas ao mesmo tempo meio feliz, tá meio estranho essa parada. E embora Mereoleona tenha se aproximado bem do Morris nesse momento, reparem que o rosto do Morris, ele indica tanto desespero, entre aspas, por ela ter chegado perto, e o seu sorriso indica um pouquinho de felicidade. Parece que ele conseguiu o que ele queria e talvez até mesmo ele possa ali tentar fechá-la nesse momento quando ela aplica aquele golpe, queimando ele por completo. É um risco realmente de vida que ela tem. Pelo menos foi assim que eu consegui ver nesse momento. Porque ela diz pra ele que, como tributo aos seus companheiros que entregaram suas próprias vidas, ela vai queimar aquele cara até a morte. E é ali que finalizamos o capítulo. E bom, olha só a teoria que eu tava pensando aqui. Como a Mereoleona, ela está mais próxima do Mana por todo esse tempo, talvez ela tenha passado ali alguns ensinamentos pro Fulgolion, que terá que parar de lidar com os anjos, porque os leões carmesins vão ter que proteger ali o povo de alguma forma, e ele vai ajudar a sua irmã, impulsionando ela com mais fogo ainda, assim como seus companheiros impulsionaram com suas próprias vidas, só que o Fulgolion, no caso, ele tem a salamandra. O que dá literalmente um poder de fogo muito maior e vai fazer com que as chamas dela brilhem cada vez mais. E brilhando cada vez mais, ela vai atingir um novo golpe junto com o seu irmão. E assim eles podem derrotar o Morris. Não acredito que eles vão derrotar logo no capítulo a seguir. Acredito que essa luta ainda vai demorar um tempo. Aliás, acredito que o Tabata vai mudar de cena depois que tiver ali um embate ou o Morris ter derrotado, entre aspas, a Mereoleona, alguma coisa assim. E aí ele vai mudar de foco para algumas outras pessoas. E aí sim a gente vai vendo a batalha se desenrolando aos poucos. Mesmo assim, eu acredito que com a Mereoleona chegando perto do Mana e sendo alimentada com fogo pelo seu irmão ou até mesmo pela salamandra, é possível que o seu fogo ali ele comece a queimar cada vez mais e até mesmo a Mereoleona possa morrer no final. Morrer no final porque ela vai se tornar basicamente um com o Mana e seria como se fosse uma autoexplosão. Assim como a gente tem em vários desenhos quando o robô ele se autoexplode pra acabar com todo mundo, ou como ali o Goku fez com o Cell na saga de Dragon Ball, mais ou menos naquele estilo. Até porque ela tá se aproximando cada vez mais do Mana e talvez ali algumas coisas dela vão se desfazer com os próprios braços e ela pode acabar de fato morrendo no final. Eu ainda aguardo algum destaque pelo Fulgolion, porque embora o Morris tenha falado comigo, tipo, pô, mas ele tá protegendo o povo. Pô, mas a gente queria ver mais do Fulgolion. Desde Spade, ele tem sido como se fosse um personagem extremamente secundário. Passou a ser um cara que era super importante, super legal, tinha frases legais, teve aquele momento com a Noelle, e até o momento ele não teve destaque. Importância ele tem, isso é um fato inegável. Mas destaque, para ter mais destaque, ele precisa aparecer de alguma forma. E essa forma é derrotando os anjos. Os leões carmesins precisam fazer alguma coisa, e chegou o momento dele brilhar. Ele mesmo. Leopold vai voltar nesse momento e vai lutar contra os anjos e vai ajudar para que o Fulgolion vá junto com a sua irmã para a batalha contra o Morris. Gostaram do meu achismo? Espero o comentário de vocês aí embaixo. Até uma próxima, galera. Se eu errei em alguma coisa, me perdoem. E tô indo nessa. Até o próximo vídeo. Fui, valeu.